Olá, hoje eu queria conversar com vocês a respeito da ansiedade. Ansiedade é uma das crises que está acontecendo com muitas pessoas, está pegando muita pessoa. Ultimamente, o que mais nós estamos ouvindo é sobre depressão, ansiedade. Então, o que é a ansiedade? Caracterizada por um sentimento de tensão, de preocupação e de medo. É um estado mental e emocional útil e normal ao ser humano, mas até quando não é sentida sem uma razão aparente. Quando ela se torna excessiva e contínua, aí sim torna-se um problema ou uma doença psicológica. Então, ansiedade todos nós temos, né? Quem que não tem ansiedade? A gente fica ansioso por alguma coisa que vai acontecer, mesmo uma coisa muito legal, muito boa, um novo relacionamento, um novo emprego, né? Todo mundo tem essa ansiedade. Ela só não pode se tornar excessiva, porque quando as coisas são resolvidas e era para parar essa ansiedade, ela não para, aí sim, aí tem que procurar ajuda. Por quê? Porque ela está se tornando uma patologia, uma doença, né? E quando ela se torna excessiva, precisamos sair correndo sim e pedir ajuda. Nem todas as pessoas aceitam, né? Então que ela precisa de ajuda, mas precisa, tá, gente? Fala com um familiar seu, procure ajuda, tá? Existem vários tipos de ansiedade. Por exemplo, ataques de pânico. Né? Quando você começa a sentir aquele medo, aquela coisa excessiva, que não passa tudo, esse é um tipo de ansiedade, ataques de pânico. Perturbação obsessiva, compulsiva, aquele medo, aquela coisa de ouvir vozes, medo de sair na rua, medo disso, medo daquilo, tudo são causas da ansiedade. Timidez e fobia, né? Quando a ansiedade está muito forte, a pessoa se tranca no seu ambiente, não quer conversar com ninguém, sabe? Não quer falar com ninguém, não quer expor o seu problema, né? Fobia de qualquer coisa, medo, fobia é o medo de qualquer coisa. Insônia é outro tipo de ansiedade. Insônia, quando você não consegue dormir, você às vezes até tem sono, mas não consegue dormir. Passa a noite acordado, fazendo uma coisa, fazendo outra. O corpo quer, sabe? O corpo tá pedindo para você deitar, para você descansar, mas você não consegue. E o estresse profissional, que também não deixa de ser uma ansiedade. É aquela pessoa que tem medo de perder o emprego, medo de cair numa dívida, de fazer financiamento para poder pagar as suas dívidas, medo disso, medo daquilo. Então trabalha excessivamente, né? E até entrar numa ansiedade. Tudo isso precisa ser tratado. As causas. Muitas dessas causas, agora, na fase adulta, aconteceu lá atrás, na infância. É o período que mais começam ou acontece grande parte dos problemas e que futuramente vão potenciar os estados de ansiedade. Nesse período, a criança começa a observar, mas sem entender tudo o que está acontecendo ao seu redor. E como é uma pessoa indefesa, guarda em sua mente sons e imagens de agressões, de abandono, falta de carinho, de aconchego, do pegar no colo, resultando assim num trauma que fica armazenado em seu inconsciente e revelando-se na fase adulta. Ou seja, na infância é um período que às vezes a gente pensa, né? A criança ela não entende nada, não sabe nada do que está acontecendo, mas ela sabe, mesmo ela não sabendo. Quando você olha para uma criança, mesmo ela lá no bercinho dela, na caminha dela, ela está olhando, ela está observando tudo. Ela está guardando no seu inconsciente todas essas coisas que estão acontecendo, né? Está lá o inconsciente. Eu expliquei no outro vídeo
sobre o inconsciente, o pré-consciente, o consciente. O consciente é aquela parte que nós, que estamos presentes fazendo tudo o que eu estou fazendo aqui agora, falando com vocês, né? O pré-consciente é tudo que eu fiz há algum tempo atrás. Eu tomei meu café, eu assisti um filme, eu conversei com certas pessoas, eu projetei alguma coisa. E o inconsciente está guardado lá embaixo, lá. Lembra que eu expliquei sobre o iceberg? É como se fosse um iceberg, né? Tem o pico, tem a parte do meio e a parte lá embaixo que está submersa, que a gente não entende, não está vendo, mas está lá, está armazenado. Toda essa é uma estrutura, né? Então é como se lá no inconsciente está guardado muita coisa que a gente não entende, não consegue entender o que está acontecendo, mas ela vai aparecer uma hora ou outra. Muitas vezes ela se revela nos sonhos, que eu já falei também no outro vídeo, né? Mas agora, nesse momento agora na fase adulta, no nosso dia a dia, nos ocorrem inúmeros fatores que vão proporcionar que alguns problemas apareçam na fase adulta, como um desemprego, problemas financeiros, familiares, sociais, e isso faz nos sentir inseguros, com medo das coisas que não deram certas. E por não saber como resolvê-las e não achar saída, gera então a ansiedade, né? Por exemplo, você perdeu o emprego, você não sabe como resolver mais agora a sua situação financeira, a sua situação com a família, aquilo vai gerando uma ansiedade, sabe? E só que aquilo não passa, daqui a pouco você vai começar a sentir um monte de coisas. E quais são esses sintomas? Ela vai gerar sintomas, coração acelerado, quando você lembra daquele problema, daquela situação, seu coração já começa a ficar acelerado, pressão no peito, dificuldade até para respirar, tensão muscular. Quando você fica tenso, o que essa tensão vai gerar? Uma dor de cabeça, né? Uma falta de segurança, muita dor no corpo, né? Vai gerar o que? Suores frios, insônia, outra vez a insônia, olha aí, ó, tremores. Nossa, tem pessoas que quando você, às vezes a gente começa a conversar sobre o problema, a pessoa já começa a tremer. E dores físicas, dores no corpo. Nossa, aí você toma remédio daqui, toma remédio dali, e essas dores não passam. Por quê? Causas são sintomas da ansiedade. Mas tem tratamento, tá bom, gente? Tratamento. Nas crises, quando você estiver sentindo tudo isso, essas dores no corpo, essas dores, essa tensão muscular, pressão no peito, coração acelerado, né? Nas crises, o paciente deve ser tratado com medicamento até que saia da crise e só para esse sintoma, tá bom? Porque se você começar a fazer tratamento para vários sintomas, não vai dar certo. Procure fazer esse tratamento para esse sintoma da ansiedade. O único que pode medicar a pessoa é o psiquiatra. E depois, quando sair da crise, a melhor forma é primeiro trabalhar as causas. Fazer uma avaliação, quer dizer, uma investigação. A melhor pessoa para trabalhar com esse paciente é o psicanalista, que também pode ser um psicoterapeuta. Tem psicanalista que ele fez, né? Ele fez o curso de psicoterapeuta, ele tá apto a trabalhar com essas pessoas, tá? Com esse paciente. O modelo mais indicado é a psicoterapia, que trabalha as perturbações de ansiedade mais fortes. Quer dizer, o psicanalista junto com a psicoterapia. Como são feitas essas sessões de psicoterapia? Na avaliação, o que é feito? Já na primeira abordagem, é feita uma ficha anamnética. O que é essa ficha anamnética? Nessa ficha, faz-se o levantamento de informações básicas do paciente. E com essas informações, o terapeuta procura conhecer melhor as principais dificuldades da pessoa, ou seja, os seus sentimentos, os seus pensamentos,
Quer dizer, o que a pessoa pensa do que está acontecendo agora com ela? Ela está consciente do que está acontecendo agora com ela, nesse momento? O que já passou com ela? O que pode acontecer futuramente? Então, o psicanalista ele trabalha muito com a gente fala muito sobre o passado, sobre o presente e o que a pessoa espera do seu futuro. A gente ouve e o conforta, tá? Nós não somos um poste, não. Nós não somos uma árvore que a pessoa fica falando, a gente não faz nada. Naquele momento que a pessoa está falando, nós precisamos estar observando, né, o seu comportamento. A gente conforta a pessoa também, ajuda a pessoa a se entender e a entender os outros. Ensina as técnicas de gestão emocional, né, cognitiva e de comunicação. Ajuda a resolver conflitos emocionais, relacionais e profissionais. Orienta quanto a crises de violência, a crises de luto, de pensamentos suicidas, porque isso pode acontecer. Muitas vezes nessa crise de ansiedade, a pessoa querer achar uma saída e ele acha que a melhor saída é o suicídio. Então a gente precisa estar atento para essas coisas. Agressão sexual e verbal, término de relações e outras causas. Acompanham nos momentos de comportamentos indesejáveis, de pensamentos que perturbam a sua mente. O psicoterapeuta ou psicanalista deve ouvir cada pessoa e descobrir o que está causando o problema, fazendo um diagnóstico da situação e ajudar a pessoa a encontrar uma solução. A gente ajuda, né? Ajuda com perguntas, fazendo perguntas para a pessoa, o que ele acha daquilo, né? Você não vai resolver a situação para ele, você vai ajudar, tá? A encontrar uma solução. Concluindo, para que o tratamento seja eficaz, é necessário muitas sessões de terapia. O mínimo de 5 a 10 sessões, mínimo, tá? Até que o paciente sinta suas crises amenizadas ou grau de ansiedade moderado. As sessões de terapia levam muito tempo. Não é brincadeira não, tá, gente? Quem pensa que a ansiedade é alguma coisinha assim, não é não. Não é frescura, não é preguiça. Então a gente precisa até ensinar outras pessoas que pensam que isso é uma coisa qualquer, não é não, tá bom? É importante que mesmo depois do tratamento psicoterapêutico, dar-se a continuidade para que a pessoa possa manter a mente sempre alerta para novas e possíveis investidas circunstanciais ou novas situações. Por quê? A gente é humano, todos nós temos problemas, temos situações, a gente não vai sair de um problema assim, sabe? Sempre vai ter, quando não tem um problema, temos vários problemas. Então a gente sempre precisa estar alerta, sempre precisamos estar com a nossa mente ocupada com alguma coisa para que novas investidas de problemas não venham a tomar conta da nossa mente. Então, eu vou ler novamente, ó. É importante, nessa situação, que mesmo depois do tratamento psicoterapêutico, dar-se a continuidade, para que a pessoa possa manter a mente sempre alerta para novas e possíveis investidas, circunstanciais ou novas situações. Tá bom? Espero que vocês aprendam, vamos estar juntos, aprendendo também, porque a gente aprende, no nosso dia a dia nós aprendemos. Nós temos que ter essa consciência de que a gente não sabe tudo não, tá? Mas nós estamos juntos aqui para aprender juntos. Está bom? Está bem?